Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Cristo Corp, um canal de princípios cristãos mudando líderes e organizações. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo para aqueles que desejam ser pessoas mais assertivas no que falar e também quando falar. Mas para isso, nós nos apropriaremos de um dos provérbios do rei Salomão para que nós possamos nos aprofundar ainda mais nesse conteúdo. Então, o nosso assunto de hoje é o perigo de se precipitar ao falar. Mas, primeiramente, vamos ler o que diz Provérbios capítulo 29, versículo 20. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O capítulo 29 do livro de Provérbios faz parte da coleção de provérbios atribuídos ao rei Salomão, conhecidos por sua sabedoria aplicada e também ao cotidiano que nós podemos utilizá-los. E esse capítulo em específico aborda temas como justiça, liderança, orgulho, disciplina, autocontrole e, de uma forma muito forte, o uso responsável das nossas palavras. E Provérbios não é um livro teórico simplesmente. Na verdade, ele é um livro profundamente prático, nos ensinando assim como viver bem, construir relacionamentos saudáveis e evitar destruições de relacionamentos interpessoais de forma desnecessárias. E por incrível que pareça, muitas delas são causadas não por atitudes, mas por palavras ditas sem reflexão. E dentro desse contexto encontramos o versículo central do nosso vídeo, que fala que há maior esperança em um insensato do que em alguém que fala precipitadamente. E essa afirmação, ela é uma afirmação tão forte, pois Salomão diz que alguém que fala sem pensar pode estar em uma condição ainda mais perigosa do que alguém que é declarado tolo. Lembrando que o livro todo de Provérbios, o tolo ele é tratado como alguém que não deve ser espelhado, que não deve ser inspiração para alguém. Então, aqui nós vemos o quão importante é nós tomarmos cuidado com as nossas palavras. Mas então, o que significa ser precipitado nas palavras? Ser precipitado ao falar não significa apenas falar demais. Na verdade, pode significar muitas outras coisas, como falar antes de processar emocionalmente a informação, responder no calor da emoção, dizer o que vem à mente sem considerar o impacto dessas palavras, contextos, bem como consequências disso, usar palavras como válvula de escape emocional. Na psicologia, esse comportamento está ligado ao que Daniel Goleman chama de sequestro da amígdala. Ou seja, é um conceito da inteligência emocional no qual, quando nós estamos emocionalmente tomados com raiva, medo, frustração ou ansiedade, a parte emocional do cérebro, que no caso aqui é a amígdala, ela assume o controle. E o córtex pré-frontal, responsável pela razão, planejamento e empatia, fica momentaneamente inibido. Ou seja, nós passamos a falar mais rápido e pensamos mais devagar. E a sabedoria de Salomão já nos alertava sobre isso há milhares de anos atrás. Antes da neurociência moderna, por exemplo, afirmar que as palavras ditas sem reflexão geralmente nascem de um estado emocional desregulado. E por que Salomão diz que há mais esperança para o tolo? Porque o tolo, no contexto bíblico, é alguém que reconhecidamente carece de sabedoria, mas é alguém que pode aprender. Já o precipitado nas palavras muitas vezes confunde sinceridade com impulsividade, acreditando que por falar na lata mesmo, as palavras, é algo que ele deve se orgulhar por não ter papas na língua, não percebendo o dano que ele pode causar nos outros por normalizar essa falta de controle. E olhando do ponto de vista psicológico, isso se aproxima do que nós chamamos de baixa metacognição, que é a dificuldade que a pessoa tem de refletir sobre os próprios pensamentos e comportamentos. E um ponto essencial a se considerar não é apenas o que falamos, mas quando falamos.
Salomão, em outro provérbio, afirma que, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, a mesma frase pode curar ou ferir dependendo do momento em que é dita. E na comunicação interpessoal, estudiosos como Marshall Rosenberg, criador da comunicação não violenta, mostra que quando nós falamos em momentos de alta carga emocional, a chance de nós sermos mal interpretados aumenta drasticamente. Então, aquilo que nós gostaríamos de falar, nós precisamos primeiramente ponderar bem, porque com a dosagem e emoção errada, nós podemos acabar prejudicando a situação. É por isso que Provérbios 29, versículo 20, é tão severo em sua afirmação. A precipitação verbal gera consequências que muitas vezes podem não ser mais desditas. E estudos na neurociência e psicologia comportamental mostram que pausas conscientes antes de responder ativam o córtex pré-frontal, que é a área justamente responsável pela tomada de decisões, empatia, planejamento e autocontrole. E coaches da comunicação e liderança afirmam que líderes emocionalmente maduros não são os que falam mais rápido, mas os que sabem esperar para falar melhor aquilo que querem dizer. E a Bíblia resume isso de forma simples em Provérbios 17, 27, onde ela fala que quem tem conhecimento refreia suas palavras. Então, é necessário considerar que o conhecimento aqui ele não é apenas intelectual, mas emocional e também espiritual. Partindo disso, gostaria de elencar aqui 4 pontos essenciais para que nós possamos ser mais assertivos em nossa comunicação. O primeiro ponto é desenvolver a consciência emocional. Antes de falar, pergunte a si mesmo: o que eu estou sentindo agora? Pois as emoções como raiva, frustração e medo distorcem a comunicação, não evidenciando assim o que muitas vezes nós gostaríamos de fato de falar. O segundo ponto é praticar o silêncio estratégico. Entenda algo, silêncio não é sinônimo de fraqueza, na verdade é sinônimo de processamento. E muitas palavras desnecessárias, elas nascem justamente da ansiedade de responder rápido o outro. O terceiro ponto é pensar no impacto das palavras e não apenas na intenção delas. Psicólogos afirmam que a intenção, ela não anula o impacto das palavras. Então, às vezes pode até ser que a sua intenção seja boa, mas dependendo do impacto, ou seja, como ela chega no outro, ela se torna negativa. O quarto ponto é alinhar a verdade com o amor. Efésios 4,15 fala sobre falar a verdade em amor. E para que isso ocorra, a comunicação assertiva deve unir clareza e empatia, ou seja, ser claro nas palavras, mas considerando o coração do outro na hora de falar, para que haja assim uma melhor comunicação sem ruídos. Provérbios 29, versículo 20 nos deixa um alerta poderoso. Palavras impensadas podem nos colocar em caminhos mais perigosos do que a própria ignorância. E infelizmente nós vivemos em uma geração rápida para falar, mas lenta para refletir. Mas a sabedoria bíblica, ela confirmada pela ciência moderna, nos chama a um caminho mais elevado, o caminho da consciência, do autocontrole e da comunicação intencional. Então, nós precisamos nos preocupar não apenas com o que falamos, mas também quando falamos, por que falamos e para quem falamos. Que nós possamos, gente, ser pessoas que usam as palavras para construir, curar, orientar e não para destruir por precipitação. Porque quem aprende a governar a própria língua, aprende também a governar a própria vida. Gostou do vídeo? Gostou de aprender um pouco com o rei Salomão sobre como ter controle das suas palavras e não se precipitar? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva em nosso canal que semanalmente nós estamos aqui lançando conteúdos novos. Compartilhe com pessoas que também gostariam muito de aprender sobre esse assunto e muitos outros. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.